O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, inventou mais uma de suas medidas cautelares sem previsão legal ao decidir sobre o comparecimento do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, ao julgamento do recebimento da denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República. O ministro decidiu que Martins pode se deslocar de sua residência até Brasília, mas em Brasília só pode ir ao hotel e ao Supremo Tribunal Federal, e foi além. O ministro proibiu que Martins seja filmado ou fotografado, mesmo que por terceiros. Na decisão, Moraes ameaça. Todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou de seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. O deputado Marcel Van Hatten questionou: o que acontece se alguém da imprensa fotografá-lo ou filmá-lo? Felipe vai preso? É isso mesmo? O ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou uma postagem do advogado André Marcília que disse: analisei a nova decisão de Moraes sobre comparecimento de Felipe Martins a seu julgamento e é juridicamente errada e lamentável. 1. A defesa pede, dentre outras coisas, que Moraes flexibilize a decisão anterior para que Felipe não seja punido caso sejam feitas imagens suas pela imprensa durante o julgamento. 2. A defesa pede o mínimo e o óbvio, e o cuidado se justifica por Felipe já ter sido multado ao aparecer mudo em um vídeo de seu advogado. 3. No entanto, nessa nova decisão, Moraes ignora o pedido da defesa e reforça: não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou de seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão. 4. Moraes não está concedendo a Felipe o direito de ir ao seu julgamento, mas criando-lhe uma armadilha e desestimulando-o a exercer seu benefício. 5. Não há nada mais medieval no direito do que ameaçar prender alguém por atos de terceiros. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro disse: prender alguém por atos de terceiros é o tipo de coisa que o psicopata normalizou no país. Alguém te filmou? Esteja preso. E a crápula que chama isso de democracia. Eduardo Bolsonaro se manifestou em vídeo e disse: Felipe Martins cometeu o gravíssimo crime, entre aspas, de não ceder aos deleites de Moraes, pois não inventou uma delação contra Bolsonaro. Felipe merece todos os nossos aplausos, concorda? O vereador Carlos Bolsonaro disse: isso aqui se transformou numa parada que, se você tentar explicar, nenhum símio vai acreditar. Uma viagem que não caracterizaria crime algum, mas pela qual foi preso, porque quiseram, dane-se as leis. 6 meses enjaulado em um presídio e 10 dias de solitária para forçar uma delação, entre aspas, assim como a armação contra os presos de 8 de janeiro, que nem sequer foram à esplanada dos ministérios e estão levando 17 anos de cadeia. Felipe Martins continua sendo torturado pelo sistema até hoje, amordaçado com tornozeleira eletrônica e impossibilitado de trabalhar, pois judicialmente sempre é negado pelo Deus da democracia, também de visitar sua filha, que mora em outro estado. Se o Brasil não aguenta mais sangrar frente a inúmeras covardias devido a um projeto de poder da esquerda, imagine essas pessoas. O jornalista Rafael Fontana ironizou: Felipe Martins, preso político condenado à pena de morte em vida, está sendo ameaçado por suposta tentativa prévia de filmagem. O diretor regional da Abrajuc, Luiz Cláudio, questionou: o que Felipe Martins fez de tão grave para estar praticamente incomunicável? Nada. O problema é o que fizeram com ele.
Ele não pode dar entrevistas para que detalhes de sua perseguição não sejam revelados. Os fatos foram tão graves que têm de ser mantidos em sigilo absoluto. O pesquisador Enio Viterbo citou: a autorização para acompanhar o julgamento corresponde à excepcional alteração da situação do denunciado, mas não significa verdadeira licença para fazer turismo ou atividades políticas em Brasília, diz Moraes sobre Felipe Martins. O pesquisador acrescentou: muito bizarro que Moraes ignora completamente o fato de que a prisão de Felipe Martins foi decretada com base em informação falsa prestada pela Polícia Federal. Parece que Moraes presta um favor ao acusado e não que ele decretou uma prisão preventiva absurda e ilegal. Felipe vai virar réu. E daí para frente, a legalidade de sua prisão preventiva será esquecida pelos garantistas, entre aspas, mais do que já é. O advogado Jeffrey Chikini se exaltou. Vejam a incongruência. Alexandre de Moraes autorizou Felipe Martins a acompanhar presencialmente em Brasília a sessão do STF de recebimento da sua denúncia. Porém, não permitiu que ele circule pela cidade, limitando seu deslocamento apenas entre o aeroporto, o hotel e o prédio da Suprema Corte. Mas isso ainda não é o pior. O mais absurdo é o trecho da decisão que proibiu a realização e divulgação de imagens do julgamento ou de seu deslocamento, mesmo que por terceiros. Ou seja, proibiu que Martins apareça em qualquer foto ou vídeo, mesmo que feitos por outras pessoas. Isso mesmo. Segundo a decisão, se ele aparecer em imagens feitas pela imprensa ou por jornalistas, poderá ser preso por culpa dos outros, por descumprimento da decisão. Conhecendo os critérios adotados pelo relator, é melhor Felipe Martins ir de máscara. Vai que ele aparece em alguma tomada da TV Justiça. E, tecnicamente, qual o erro jurídico da decisão? Mais uma vez, o ministro criou restrições que a lei não previu. O Código de Processo Penal traz um rol taxativo das medidas restritivas de liberdade que o juiz pode aplicar como cautelares, não podendo o magistrado inovar ou criar medidas que não estejam previstas no artigo 319. E as restrições impostas por Moraes a Felipe não estão previstas na lei. Mas, obviamente, isso não é um impeditivo para ele. Essa decisão tem os seguintes objetivos: proibir de forma tácita que Felipe Martins compareça à audiência e, caso ele vá, criar uma cama de gato para prendê-lo. De forma reflexa, Moraes proibiu a imprensa de filmar e fotografar Felipe Martins. Vão continuar defendendo a democracia relativa do STF? A ditadura começa atingindo alguns, mas acaba alcançando todos. O deputado Gustavo Gayer se pronunciou em vídeo e disse: o que o Alexandre de Moraes está fazendo é inacreditável. É inacreditável o que ele está fazendo, é inacreditável o silêncio da imprensa por tudo que ele está fazendo, é inacreditável que os outros ministros do STF aceitem isso como se fosse normal. É inacreditável o que essa pessoa está passando, ele ficou 10 dias numa solitária. É tudo inacreditável isso que está acontecendo. É simplesmente impossível de acreditar que está acontecendo. E eu vou te falar, a maior dor de cabeça hoje do Alexandre de Moraes é esse cara, porque o que eles fizeram para colocar esse cara na prisão, forjando documentos de entrada nos Estados Unidos, envolvendo uma fraude internacional, falsificação de documento americano, esta vai ser a criptonita para o Alexandre de Moraes. Isso vai ser o que vai realmente derrubá-lo. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio
ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Alexandre de Moraes proíbe imagens de Felipe Martins durante o julgamento. Ainda falou com veemência, ameaçando de prisão caso isso daí ocorra. Esse daí, filho, foge da verdade igual o diabo foge da cruz. Vou tentar explicar isso para um estrangeiro, né? Isso aí é uma ameaça, inclusive, até para a própria imprensa. Admira a imprensa, né, que dá créditos, acha que isso daí ainda é
uma democracia. Alexandre de Moraes está devendo e muito. E não é só nesse caso o Felipe Martins, essa prisão arbitrária dele não, como já foi falado em diversos veículos de imprensa, que Alexandre de Moraes mandou prender Felipe Martins, sabendo que Felipe Martins estava no Brasil, nunca tinha saído para os Estados Unidos. Mas aqui em solo americano, isso ainda vai dar muito pano para manga. Isso daí é só para a gente expor mais uma vez como é que funciona uma ditadura, né? As câmeras do ministro da Justiça Flávio Dino para o 8 de janeiro? Não. As câmeras do aeroporto de Roma, onde Alexandre de Moraes diz que foi vítima de um ataque? Ninguém sabe, ninguém viu. Agora, tudo demais é o cara com camisa do Bolsonaro quebrando relógio dentro do Palácio do Planalto, lá no 8 de janeiro. Aí vaza que é uma beleza. Essa nossa democracia, vou te contar, hein? Vai ter que vir uma força maior para conseguir colocar esses ditadores no lugarzinho deles. A principal dor de cabeça, a maior preocupação, certamente a pessoa que tira o sono do Alexandre de Moraes não é Alan dos Santos, não é Oswaldo Eustáquio, Eduardo Bolsonaro ou qualquer uma dessas pessoas que hoje são deputados ou senadores no Brasil. Não. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, não. Se tem uma pessoa que tira o sono do Alexandre de Moraes e muito provavelmente será o responsável pelo maior prejuízo na vida do nosso ditador da toga, é esse cidadão aqui, ó. Felipe Martins. Era um assessor para assuntos internacionais do Bolsonaro enquanto ele era presidente. Foi preso usando documentos falsos. Ficou 10 dias numa solitária. Depois que ele foi liberado para prisão domiciliar. Não pode usar rede, não pode dar entrevista, não pode aparecer em lugar nenhum. Toda segunda-feira tem que aparecer para assinar lá que ele não está cometendo nenhum crime contra a democracia. Só que o que o Moraes fez para prender essa pessoa envolveu crimes internacionais. E o motivo do Moraes ter se esforçado tanto para prender esta pessoa é porque ele olhou para esse rostinho e pensou: tem cara de menina ajeitadinho, Enzo de Alphaville, vou prender ele durante uns 6 meses, vou inventar um documento aqui qualquer, vou prender ele e com certeza ele vai delatar exatamente o que eu quero, como fez o Mauro Cid, depois de 11 delações. Só que não deu certo, né? O Felipe Martins foi muito mais homem do que muito moleque de farda que tem por aí. E aí, semana que vem vai ser o julgamento do caso do Felipe Martins. Só que ele está numa prisão domiciliar, ele não pode sair da sua área ali onde ele mora. Pediu autorização para ir para Brasília. Aí o Alexandre de Moraes gentilmente concedeu essa autorização aqui, ó. Ex-assessor de Bolsonaro pede a Moraes para circular em Brasília durante julgamento do STF. Felipe Martins foi autorizado pelo ministro a se deslocar entre hotel e tribunal para acompanhar a sessão. Presta atenção. Então, o Felipe Martins foi que esses dias para trás o Alexandre de Moraes pediu explicação de por que ele apareceu num vídeo de outra pessoa, o que já é por si só uma aberração, mas tudo bem. Então o Felipe Martins ele vai ser autorizado a sair do hotel para o tribunal, hotel. Cara, posso te falar uma coisa? O Alexandre de Moraes acabou de soltar um traficante com 52 quilos de cocaína para prisão domiciliar. A justiça brasileira acabou de soltar um ex-senador que estuprou a própria filha. É impressionante o que está acontecendo no Brasil. E aí, eles vão liberar o Felipe Martins, né? Para fazer esse percurso que é tribunal, hotel, hotel, tribunal. Tá aqui, ó. Nessa quinta-feira, Moraes autorizou Martins a circular entre o aeroporto, o hotel e o Supremo para acompanhar o julgamento em que é réu. Isso porque é o julgamento no qual ele é réu. Entre segunda-feira e quarta-feira, 21 e 23. Né? Martins usa tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar a cidade onde mora, Ponta Grossa, 103 km de Curitiba. Agora, a defesa pediu para que o ministro amplie a decisão para que Martins possa se curar na capital federal durante o dia, nos mesmos moldes em que já o faz em sua comarca de residência, inclusive para fins alimentares, higiene, descanso e reunião técnica com seus advogados. Cara, olha isso aí. Nenhum criminoso do Brasil, dos mais perigosos, de chefe de facção criminosa que degolou 200 pessoas, passa por que esse cara tá passando. E eu vou te falar por quê. O que foi feito para colocar esse cara na prisão, forjar provas envolvendo instituições internacionais nos Estados Unidos, esse foi o maior erro já cometido pela turminha ali da ditadura da toga. E aí, olha o que o Moraes decidiu. Moraes disse que Felipe Martins pode ser preso se filmado em julgamento. Não é ele filmando, presta atenção. Não é uma coisa de autoria dele. Se ele estiver andando na rua ou no carro e alguém filmar ele... Gente, olha isso aqui, olha onde nós chegamos. Se alguém, até mesmo a imprensa, filmar o Felipe Martins
fazendo check-in no hotel, ou entrando no táxi, ou entrando no tribunal, o Alexandre de Moraes já está avisando, ele vai ser preso. O cara vai... Então, peraí. Então ele vai ter que colocar o manto da invisibilidade para poder se deslocar, porque se alguém tirar uma foto dele ou filmar ele, o cara vai ser preso. E qual o crime que ele cometeu até agora? Nada. Ninguém sabe. Simplesmente não existe. O ministro do nosso Supremo Tribunal Federal que tem sido criticado no mundo inteiro, inclusive 10 postagens no The Economist, inclusive um estudo mostrando que o Brasil caiu no nível de democracia por causa do Alexandre de Moraes, determinou nessa segunda-feira a manutenção das medidas cautelares às quais o assessor especial do Bolsonaro, Felipe Martins, está submetido. Reforçou na decisão que ele pode ser punido com multa ou prisão se for filmado por terceiros em julgamento ou no seu deslocamento a Brasília. Cara, isso aqui não existe. Isso aqui é surreal. A decisão está aqui, ó. Todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou de seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sobre pena de multa e conversão imediata em prisão nos termos... Peraí, nós não vamos poder ver um julgamento, então é um julgamento secreto, onde o réu não pode aparecer, ele vai ter que se deslocar sem ser filmado e fotografado, ninguém sabe como, o que vai ter que colocar ele num porta-mala, ou jogar ele dentro de uma mala, talvez dentro de um saco, e levar ele até a sala de julgamento. Ele vai ter que ficar dentro de uma burca. Você coloca ele numa burca. É a solução. Uma burca, que nem aquelas burcas que as muçulmanas usam lá. Que loucura é essa que a gente está vivendo? Segundo o ministro, Felipe também não pode se deslocar nas dependências em Brasília fora do roteiro. Aeroporto, hotel, sessão de julgamento, hotel, até o retorno a Ponta Grossa. Procurada pelo Poder Dizendo, a defesa de Felipe disse que ainda está avaliando se ele irá ao julgamento depois da decisão. Felipe Martins chegou à capital federal na manhã desta segunda-feira, de 21, exatamente para estar presente no julgamento da primeira turma do STF na terça e na quarta-feira. Na ocasião, os ministros avaliam se recebem a denúncia da PGR contra Felipe mais 5 acusados a serem responsáveis por gerenciar as operações do grupo formado de 34 pessoas. Cara, isso aqui é simplesmente inacreditável. Inacreditável. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é inacreditável. É inacreditável o que ele está fazendo. É inacreditável o silêncio da imprensa por tudo que ele está fazendo. É inacreditável que os outros ministros do STF aceitem isso como se fosse normal. É inacreditável que essa pessoa está passando, porque ele ficou 10 dias numa solitária. É tudo inacreditável. Isso que está acontecendo é simplesmente impossível de acreditar que está acontecendo. O cara... E eu vou te falar, a maior dor de cabeça hoje do Alexandre de Moraes é esse cara. Porque o que eles fizeram para colocar esse cara na prisão, forjando documentos de entrada nos Estados Unidos, envolvendo uma fraude internacional, falsificação de documento americano, esta vai ser a criptonita do Alexandre de Moraes. Esse vai ser o que vai realmente derrubá-lo.